Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre os espelhos esféricos, né? Curvaturas espelhadas. Agora, esses espelhos foram sistematicamente estudados pelo Gauss, né? Por isso que também são chamados de espelhos gaussianos. Então, toda a nomenclatura que a gente vai ver agora, elementos, definições, elas foram sistematicamente estudadas pelo Gauss. Tá? Então vamos lá. Primeiramente entender o que vai ser um espelho esférico. Vai ser uma esfera toda espelhada, né? Por exemplo, uma bolinha de enfeite de Natal, né? Uma esferinha espelhada, ou uma parte dessa esfera, um recorte dessa esfera, algo que fica parecido com uma colher, como você está vendo na ilustração aí, que seria aquilo que a gente chama de calota esférica. Né? É um recorte de uma esfera. Superfícies esféricas ou calotas esféricas é o que nós estudaremos, tá bom? Ou seja, nós temos dois pontos de vista, então, a ser estudado. A gente pode estudar a parte interna dessa calota esférica, tá? A gente pode estudar a parte interna, que a gente vai chamar de espelho côncavo, ou a parte externa, que a gente vai chamar de espelho convexo. Então é uma coisinha aí que você tem que memorizar, tá? A parte de dentro da colher, côncavo, a parte de fora, na parte externa, convexo, ok? Então se alguém te perguntar assim, uma colher, ela é um espelho côncavo ou convexo? Aí a sua resposta tem que ser as duas coisas, né? Porque depende da face que você está olhando. Tudo bem? Bom, então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui é relembrar a lei da reflexão, só que agora por uma curvatura esférica. Né? A lei da reflexão é a mesma. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em relação à reta normal. Isso a gente já sabe. Tá? A gente vai apenas aplicar esse conceito a uma superfície esférica. Então eu idealizei uma superfície esférica, que é essa pontilhada aí, e imaginei um eixo, tá? Passando pelo meio dela, como se fosse o diâmetro dela, algo que divide essa esfera no meio. Né? Então vamos imaginar que esse trecho aqui que eu vou dar destaque seja o espelho esférico que a gente está estudando, uma calota esférica no caso. Vou falar sempre da colher para a gente não ter erro, tá? Então pense que isso aqui seria o nosso espelho. Aí esse eixo que a gente imaginou aqui, que corta essa esfera no meio, vai dividir esse espelho no meio também. Ele vai ser denominado de eixo principal, tá? E ele necessariamente vai passar pelo centro dessa esfera. Então, essa posição do centro aí é extremamente importante. A gente chama esses pontos C de centro de curvatura. Por quê? Porque isso vai ser toda a nossa referência de análise, vai girar em função desse ponto central aí. E esse ponto, o centro de curvatura, ele é fornecido pelo exercício. Né? Quando o exercício desenhar para você um espelho esférico, ele sempre vai estar indicando para você aonde está o centro dessa esfera. Né? Da esfera que é projetada por aquele espelho, ok? E quando o eixo principal, né, passar e cortar o espelho, o ponto onde ele corta o espelho a gente vai chamar de vértice. Tá bom? Então esses são dois elementos já importantes desse estudo, que é o centro de curvatura e o vértice do espelho, ok? Agora nós vamos ver o que acontece com um raio de luz quando ele atinge o espelho. Então a gente pode ter raios de luz vindo em infinitas direções, ou seja, eu posso ter raio de luz que vem aqui de cima e bate no espelho, eu posso ter um raio de luz que vem aqui de baixo e bate no espelho, certo? Eu posso ter um raio de luz que vem aqui pelo eixo, enfim. Nós vamos começar estudando um dos raios de luz mais importantes que existem. Eu diria que ele é o carro-chefe do espelho esférico, é o raio de luz mais famoso, que é um raio de luz que incide nesse espelho paralelo a esse eixo principal. Tá certo? Por exemplo, esse raio que eu tracei aqui. Tá? Então isso ilustra um raio de luz que vem paralelo ao eixo principal. É isso que ele tem de especial. É obrigatório que ele incida paralelo ao eixo principal? Não, não é obrigatório, mas eu estou estudando esse raio de luz, ok? Para a gente medir o ângulo de incidência, vamos lembrar sempre do conceito de reta normal. O ângulo de incidência e o de reflexão são desenhados, são medidos, né, em relação à reta normal. A questão agora é como que fica a reta normal em um espelho esférico, ou, né, uma curvatura esférica. Okay? A reta normal, por definição, ela tem que ser perpendicular à superfície. A superfície que a gente está estudando agora é o espelho. E para que essa reta seja perpendicular ao espelho, olha só que legal, ela tem que passar pelo centro da esfera. Aí ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Ou seja, para que ela seja uma reta normal, ela tem que ser uma reta radial, ou seja, uma reta que passa pelo centro da esfera. Aí ela vai ser uma reta normal ao espelho. Então aqui onde está o cursor é o ângulo de incidência, e de acordo com a lei da reflexão, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então a gente tem aqui, pelo menos por aproximação, tá? Só para você entender a propriedade,
que o ângulo, para que esses ângulos sejam iguais, o raio refletido vai ter essa direção aqui. Tá? Então a gente está mostrando que um raio que vem paralelo ele vai se refletir segundo essa direção que está ilustrada aí. Perceba que o raio refletido tende a cortar o eixo principal. Né? Agora vamos pegar um outro raio de luz, também paralelo a esse eixo, só que agora vindo por baixo. Então olha lá, um raio de luz que veio por baixo, né, do eixo principal. Mais uma vez eu vou traçar a reta normal ali, ó, perpendicular ao espelho e passando pelo centro da esfera, para que ela seja perpendicular à superfície da esfera. Uma reta radial. Mais uma vez, ó, o ângulo de incidência aqui tem que ser igual ao ângulo de reflexão, então o raio refletido assume essa direção ilustrada aí. E o que eu estou tentando induzir vocês é perceber que o raio refletido, eles tendem a ir para o mesmo ponto. Eles estão indo para o mesmo ponto. Eu não continuei o traçado dos raios, mas você pode, aí na hora que você for copiar, você pode continuar desenhando esse raio para perceber que os dois vão cruzar no mesmo ponto. Na verdade, gente, isso acontece com todos os raios de luz que atingem o espelho paralelos ao eixo. Isso vira uma propriedade, tá? Já sistematicamente conhecida pelo Gauss. Todos os raios de luz paralelo ao eixo principal, eles vão refletir no espelho e vão passar por esse pontinho aí no meio. A geometria mostra que esse ponto está exatamente no meio, entre o vértice e o centro, e que, numa das primeiras utilidades do espelho, qualquer objeto que fosse colocado nesse ponto, né, então estou falando deste ponto aqui, ele tendia a pegar fogo. Porque imagine que esses raios de luz fossem raios provenientes do Sol. E eu desenhei dois, imagine milhões de raios provenientes do Sol, paralelos ao eixo do espelho. Todos esses raios vão ser refletidos nesse ponto. Ou seja, se um objeto estiver nesse ponto, ele tendia a pegar fogo. Por isso que esse ponto ficou conhecido como ponto de fogo, né? Do latim phogos, ou o que a gente chama hoje de foco. Tá bom? Então esse é o tal do foco do espelho. E o foco, na verdade, significa literalmente fogo. Porque objetos ali tendem a pegar fogo se esses raios forem provenientes do Sol. Ou de uma fonte de muita energia. Tá? Então veja bem, pessoal, o desenho está começando a ficar bem poluído, cheio de informação. Mas o que eu preciso essencialmente que você conheça é que, basicamente, todo o espelho esférico, né, ele vai ter uma certa curvatura, ele vai ter um vértice, um foco e um centro. Esses pontos, em geral, já aparecem desenhados, eu vou te mostrar no próximo slide. Mas olha só, eu escrevi uma relaçãozinha para você lembrar. A distância do foco ao vértice, o segmento FV, ele é metade do segmento CV. Ou seja, se uma esfera tiver 50 centímetros de raio, ela tem 25 de foco. Se uma esfera tiver 60 centímetros de raio, ela tem 30 de foco. Se uma esfera tiver 1 metro de raio, ela tem 50 centímetros de foco. Ou seja, gente, o foco é metade do raio. Pode guardar assim que não tem erro. Toda vez que você for desenhar isso, toma cuidado com esse detalhe. A quantidade de centímetros que você usar aqui para o foco, você vai usar o dobro para o raio, pro centro, que é a distância até o centro de curvatura. Beleza? Então, copia sempre certinho, mantendo o foco sempre no meio. Senão, os desenhos não vão bater. Beleza? Então, vamos lá. O que nós vamos falar agora, né? Nessa primeira parte. É como que a gente, então, representa um espelho esférico. Na verdade, é assim que você já vai receber a representação dele, né? Às vezes vai dar até a entender que é um espelho plano, mas olha só, o cara põe uma curvatura aqui. Ó. Isso aqui, então, é para você pensar em uma colher. Tá? E por que esse é côncavo? Duas formas. Eu considero que ele é côncavo porque eu estou vendo que a luz está incidindo na parte de dentro da esfera, ou por esse detalhezinho aqui que a gente já combinou, né? A gente risca a parte que não é espelhada, ou seja, eu tenho aqui um espelho côncavo e o exercício já ilustrou para a gente a posição do vértice, do foco e do centro da esfera. Tá bom? Se fosse um espelho convexo, mesmo esquema. Eu posso ver como a luz está incidindo na parte de fora da esfera, tá? Ou por esse detalhezinho aqui, ó, riscou a parte de dentro, quer dizer então que a gente está analisando a parte de fora do espelho. Ok? Então, quer dizer, essa é a forma que a gente representa os espelhos. Bom, então ainda nessa primeira parte do vídeo, nós vamos falar agora sobre alguns raios de luz que são relativamente notáveis, famosos, né? Raios que você tem que saber o que acontece quando eles atingem o espelho e você não vai mais precisar ficar desenhando a reta normal, igual eu fiz no comecinho dessa aula, porque você já viu que tem uma certa praticidade que a gente pode memorizar. Então não é necessário, embora não esteja errado, mas não é necessário ficar desenhando a reta normal. Tá? Vamos lá. Primeiro raio notável, serão 4.
O primeiro é o seguinte, nós vamos ver o que acontece com todo raio que vem paralelo ao eixo principal. Na verdade, a gente já fez isso, tá? Então, ó, o que a gente já sabe? Que todo raio que incide paralelo ao eixo, ele vai refletir passando pelo foco do espelho, seja por cima ou seja por baixo. Veio paralelo, reflete pelo foco, independente de onde ele veio. Okay? Ah, mas se o espelho for convexo, aí você vai tomar cuidado, porque olha aqui, do lado direito o espelho é convexo, então a coisa vai mudar um pouquinho. Imagine um raio que vem paralelo ao eixo do espelho. Tá, agora ele vai ser refletido, só que agora você não vai desenhar ele passando pelo foco, porque isso é um espelho, isso vai refletir a luz, né? Então, como é que é a propriedade aqui? Se o raio vem paralelo ao eixo, ele vai ser refletido na direção do foco. Então você vai pegar o ponto focal para saber a direção que ele vai ser refletido, ok? Então, se vem paralelo ao eixo, reflete pelo foco, atravessando o foco se o espelho for côncavo. Se ele vem paralelo, ele reflete na direção do foco, baseado no prolongamento, se o espelho aqui for convexo. Tá? Bom, o segundo, aqui mais um caso, né? Um raio que vem paralelo, vai refletir na direção do foco. Beleza? Então, raios paralelos atravessam o foco no espelho côncavo e raios paralelos eles refletem-se na direção do foco no espelho convexo. O segundo raio notável é o contrário do primeiro, é o princípio da reversibilidade, ou seja, se todo raio que vem paralelo ele reflete na direção do foco, de acordo com o princípio da reversibilidade, se um raio incidir passando pelo foco, ele reflete paralelo. Então, incidiu pelo foco, reflete paralelo. Independente de onde ele venha, mas se atravessar o foco, reflete paralelo. E no convexo, como é que fica? Vamos tomar cuidado. Ele tem que incidir em uma direção que eu tenha certeza que é o foco, aí ele é refletido paralelo. Tá? Incidiu em uma direção que eu tenho certeza que é o foco, aí ele reflete paralelo. Tá? Então, esses são raios famosos, notáveis. O terceiro, esse é bem legal. E se um raio vier passando pelo centro da esfera? Ora, pessoal, se ele está vindo pelo centro da esfera, ele está vindo exatamente em cima da reta normal, ou seja, formando 0 graus na incidência. E se ele forma 0 graus na incidência, ele tem que formar 0 graus na reflexão, ou seja, ele volta sobre ele mesmo. Ou seja, ele bate e volta. Então, todo raio que vier passando pelo centro, bate e reflete sobre ele mesmo. Ok? No espelho convexo, como é que fica? Ó, veio em uma direção que você tem certeza que é o centro, aí ele reflete sobre ele mesmo. Bom, e o último, simplesmente é um raio que atinge o vértice do espelho, em que a gente pode entender que o eixo principal é a própria reta normal. E né? O eixo principal é uma reta normal. Então vamos lá, a gente já sabe, se incidir no vértice, tem que refletir com o mesmo ângulo, e aí, ó, independe se é côncavo ou convexo, o desenho fica parecido. Ó. Atingiu o vértice, reflete com o mesmo ângulo. E no convexo, atingiu o vértice, reflete com o mesmo ângulo. E como é que eu faço para garantir que o ângulo é igual? Lembre-se que esse segmento aqui que eu fiz em verde tem que ser igual a esse aqui que eu fiz em azul, né? Ou roxo. Então, esses segmentos iguais vão me garantir que os ângulos ali são iguais. Aqui também, esse segmento de reta verde tem que ser igual a esse aqui azul, para que esses ângulos aqui sejam iguais. Beleza? Então, essa foi a primeira parte. A gente definiu aí os elementos principais do espelho e também o que acontece com alguns raios de luz ao atingir os espelhos esféricos. Na segunda parte desse vídeo, a gente vai falar sobre as imagens, ou seja, a gente vai ver o que acontece quando a gente colocar um objeto de frente para o espelho e como que fica a imagem desse objeto. Beleza? Então até a próxima parte desse vídeo. Até mais!